Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos reagir ao que a Juliana declarou, né? Ela fez um pronunciamento ali e externou tudo que ela estava sentindo. E ela envolveu o Danilo Gentili. E o Danilo Gentili se pronunciou também com provas, né? Agora ele estava do lado dela e agora ele tem provas de tudo que ocorreu. E o Léo Lins também, o Léo Lins reagiu e vamos ver no que isso vai dar. É treta! 2016 com Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu fazia o papel de fã e muitas vezes fã histérica. Agora vamos falar sobre esse dia? Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência, ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim com o Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para entrevista no The Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Por que aceitava Isso não isso? aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu de noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. Entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. O Otávio Mesquita é um cara que quer ser engraçado, mas ele é sem graça pra caramba. É um cara que ultrapassou o limite mesmo, realmente, com ela. Mas ao ponto de ser estupro, acho que não, mas um assédio sim. E é bem difícil tomar partido, né? Porque ninguém sabe como é os bastidores do programa, né? Ela sempre foi uma assistente de palco ali, muito participativa e sempre entrava em todas as brincadeiras que aparecia, ela sempre estava no meio. Eu não sei o que aconteceu com a cabeça dela, não sei. Falei assim, caramba, mano. E por causa Danilo, dessa declaração aqui, ó, ó, seu nariz e você não fez nada. o Danilo se Eu tenho que ser branca, rica, reagiu. eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade.
E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder um emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Só que se ela fizesse isso, ela não estava só. O Danilo vai provar que ela não estava só. O Danilo estava com ela todo o tempo, do lado dela, querendo processar, inclusive, o Otávio Mesquita. Foi ela que segurou. Ela pediu para não, quando ele não chamasse mais ele para o programa, aí cortaram a participação dele no programa. Mas só que agora ela está se fazendo de vítima. Eu vejo que o Danilo mostrou os áudios, a gente vai já assistir. E nos áudios, a gente percebe que o Danilo em todo momento estava do lado dela. E ela não fez nada, ela não tomou uma atitude naquele tempo, porque simplesmente ela não quis. Ela não estava só. Tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou só não quero estar perto desse cara, só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali ele nunca mais invadiu de noite. E eu nunca mais fui trancada no banheiro, a partir de 2020. Até lá, a rodo. 2024, saindo de noite. Saindo do de noite, eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo o que tinha acontecido comigo. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. O compliance aconteceu entre agosto e setembro. Nessa reunião, para a denúncia, eles falaram, Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar. E a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok, continuei a vida. Continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, sendo consultora Jequiti, participando dos programas da casa. Porque, assim, a minha carreira, ela tá em ascensão no SBT. Eu tava fazendo muita coisa. Verdade. Mas foi só eu denunciar. Quase todos os programas ela apareceu. Foi se perdendo, sabe? O programa da manhã acabou. Me falaram, Ju, a gente ainda tá analisando, calma. A última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? E aí você tá dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer, eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. Juliana, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo outro? Todo o hate que eu recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma, entende? Mas depois de 10 anos, gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada, absolutamente nada. E essa é a minha situação atual. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Mas eu vi o vídeo da Juliana. É difícil comentar, né? Bastidores, pouco vaza, então... Vamos ouvir quem convivia junto lá, né? Ele vai reagir ao vídeo. E quando eu vi o vídeo, eu senti necessidade de falar algo. Porque ela falou do Danilo. O Danilo que, em poucas palavras,
é um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude conhecer na minha vida. Uma pessoa de caráter ímpar. Um sujeito honesto, justo, sincero, caridoso, empático. A lista vai longe. Mas esse nem é o motivo pelo qual eu disse que precisava falar quando vi o vídeo da Juliana. O motivo é: a Juliana cometeu uma injustiça. Eu digo isso porque o Danilo já fez um vídeo também. Eu não vou ser redundante. Se você assistiu o vídeo, é muito claro e nítido que o Danilo ficou do lado da Juliana. Nesse caso que envolve a Juliana e o Otávio Mesquita. Não apenas o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. E eu digo que ela cometeu essa injustiça porque isso que o Danilo hoje tornou público, na época eu também tive ciência. E todos do programa que tiveram conhecimento, todos se colocaram do lado da Juliana. Todos procuraram fazer com que ela se sentisse bem, acolhida. Todos ficaram do lado dela. Que, aliás, diga-se de passagem, no programa nunca alguém foi obrigado a fazer algo que não gostaria. Não quero fazer isso. Mas talvez, não quero. Não, então tá bom, então não faz. O bem-estar da equipe e individual sempre foi prioridade. O Danilo sempre priorizou muito que todos ali estivessem muito à vontade, felizes, fazendo o que faziam. Por isso, quando eu vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste. De verdade mesmo, eu fiquei triste em ver a Juliana questionar por que algo aconteceu debaixo do nariz do Danilo e ele não fez nada. Talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial. Falou que só depois do caso da Calabresa, em 2020, que aí foram ficar do lado dela. E assim, eu vou falar algo agora aqui. O Danilo não foi ficar do lado dela em 2020. Não foi em 2020 que ele foi ficar do lado dela, não. Isso realmente era. Em 2016, de fato, ele não foi ficar do lado dela. De fato. A grande verdade... Ele é alguém que pode falar porque ele está desde o início de tudo, né? Desde o começo, lá na Band, o Léo Lins está junto com o Danilo e com ela também. Danilo foi ficar do lado da Juliana em 2012. A partir de 2012... Em 2012 ele já ficou ao lado dela. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos... na Band, com outra produtora, era uma produtora nada a ver com SBT, era uma produtora argentina. Foi feito um concurso para ter um assistente de palco, e os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente fala, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana. E mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor pro programa. E de fato foi. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades, ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais. Ótimo, maravilha, maravilha. E aí,
eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Pelo menos, talvez eu queira acreditar que é isso. Porque o fato do Danilo ter ajudado, contribuído, né, ter tido um papel tão importante assim numa mudança de vida positiva na Juliana, e ela já ter sido grata a isso. Você veja que a entrevista com o Otávio Mesquita foi em 2016. No ano seguinte, inclusive nessa época de Páscoa, a Juliana falou pro Danilo, vamos fazer uma piada, fica eu e o ovo de chocolate, falar qual chocolate eu vou comer na Páscoa. Nessa época saiu notícias acusando o Danilo de racismo e a Juliana foi publicamente defendê-lo. Porque inclusive foi ela que sugeriu fazer a piada, então também nada mais justo. E eu lembro até de no camarim, ela publicou, defendeu ele, e ela conversando falou pra mim, falou, porra, estão acusando ele de racismo por causa disso, uma bobeira, uma piada, eu que falei pra fazer. Ela disse, gente, essa militância tá perdendo a cabeça, essa militância tá doente, avança para 2025. E assim, óbvio que eu não quero diminuir ou desmerecer a dor que a Juliana sentiu, que se você ouviu também os áudios do Danilo, é algo real, que ela realmente sentiu. E quando todos, houve todo mundo que tomou ciência disso, se colocou do lado dela, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. De fato, depois, vendo o vídeo, você olha que o que o Otávio fez ali é uma coisa completamente sem noção. Acho até que se ela apenas falasse, olha, tem uma coisa que ficou guardada comigo, eu quero tornar público, eu me senti assediada, eu acho que quem olhasse ia falar, realmente passou do ponto, houve um assédio. Mas parece que eu não sei o que aconteceu. E aí envolveu o Danilo, eu me senti compelido a precisar fazer algo, impulsionado a precisar fazer algo, porque não dá para passar uma injustiça desse ponto. E como eu falei, eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano. Talvez eu prefira acreditar que é isso do que saber ou crer que uma pessoa como a Juliana, por livre e espontânea vontade, trocou o apreço e o carinho que ela já teve pelo Danilo por desprezo e ingratidão. Dessa forma. Bom, é isso. Bom, pessoal, vou falar aí do caso da Juliana. Muita gente estava me cobrando desde que essa história toda apareceu na imprensa. E eu, particularmente, não ia me manifestar pelo seguinte. O que eu tenho para falar e para mostrar, eu acho que não vai ser legal. Nem para Juliana, nem para Otávio Mesquita. E aí eu pensei, por que eu vou aparecer só para atrapalhar? Esse é um negócio da Juliana com o Otávio Mesquita, o Otávio Mesquita que foi inconveniente, fez uma brincadeira idiota, a Juliana que se sentiu lesada, eles que se viram, não tem nada a ver com isso. Mas aí a Juliana me citou nominalmente e me fez, de certa maneira, fez uma acusação, é uma acusação que ela faz. E é completamente mentira do que ela falou. O que acontece que a Juliana falou no último vídeo dela é que ela ignora alguns fatos da linha do tempo que fazem toda a diferença para a narrativa que ela está contando, tá
bom? E o que eu vou mostrar agora é que eu vou mostrar conversas particulares, eu vou mostrar conversa telefônica, que mostra que tem muita incoerência no que a Juliana diz, pelo menos quando ela diz a meu respeito. Isso aqui é uma defesa, porque o meu nome é citado, não é a defesa ao Otávio Mesquita, não é apoio a Juliana, não é um ataque a Juliana, não é um ataque ao Otávio Mesquita, não é um ataque a Juliana, não é uma defesa a Juliana, não é uma defesa ao Otávio Mesquita. Essa é uma defesa ao meu nome, ao nome do diretor do programa e da produção do programa, que a Juliana agora acrescenta na história, tá bom? Eu acho importante fazer isso porque eu tenho aqui algumas conversas que eu não queria expor, tá? Então vamos lá. Vamos começar do... Vai ficar comprido o vídeo, hein? Vamos pôr do começo. As pessoas sempre me perguntam por que a Juliana saiu do programa. Eu vou começar por aí, tá bom? De um tempo pra cá, a Juliana começou a externar que não gostava mais de fazer parte do programa, que não queria estar no programa, que não gostava do programa. Ela começou a fazer jogo dos pontinhos, começou a fazer se achando grandona os já, programas da casa, e acho que ela começou a ver que poderia fazer mais coisas. Eu nem a recrimino por isso, porque depois de 10 anos no mesmo programa, você fica de saco cheio mesmo. O Murilo Couto foi embora porque quer fazer coisa diferente, né? Eu mesmo, às vezes, eu tenho que estar lá criando coisa nova, inovando, senão eu também fico de saco cheio. Todo mundo tem vontade de fazer coisa diferente. Eu entendia, como eu sempre respeitei e tratei bem a Juliana e toda a produção também, quando ela começou a externar que não queria mais estar no programa, que não estava satisfeita, que não estava feliz, eu falei. Então, um dia o João entrou no camarim e falou: Juliana não quer mais vir, não quer vir amanhã. Eu falei pro João: vê o que ela quer fazer e vamos providenciar para ela fazer. O importante é ela estar feliz fazendo. No outro dia, a Juliana aparece no grupo falando que não quer mais estar no programa. Aí a gente falou assim: bom, então vamos usar a nossa influência no SBT e ver o que a Juliana quer fazer lá dentro. E a Juliana saiu do De Noite e foi pro SBT. Ela saiu do centro de curso de noite e foi pro SBT, tá bom? Tenho tudo isso gravado, documentado. Nunca briguei, nunca gritei. A Juliana enfiava o dedo no meu cu ali várias vezes para brincar. Eu nunca revidei a brincadeira, graças a Deus por isso, porque se eu tivesse revidado algum dia seria pela brincadeira, seria revidar uma brincadeira, mas hoje eu poderia estar sendo processado por assédio. Então assim, nunca desrespeitei a Juliana, nunca encostei o dedo nela. Então eu sempre coloquei na conta que ela tá infeliz no De Noite porque são 10 anos, tá de saco cheio. Você tem outro motivo, inclusive? Eu acho que o que aconteceu foi que ela se achou grandona. E aí foi isso que atrapalhou e praticamente acabou com a carreira dela, né? Desconheço, tá bom? Também já não sei o que ela vai falar daqui pra frente, mas porque isso. Aí ela foi pro SBT, começou a participar dos programas da casa. Pouco tempo depois, infelizmente isso tá na mídia, o SBT passou por mais um corte, onde o De Noite foi afetado por esse corte, salários foram afetados, funcionários, cargos foram afetados. O Ratinho, dá um Google, o Ratinho perdeu banda, programas perderam cast, produtores, e a Juliana, que saiu do centro de curso do De Noite e estava no centro de curso do SBT fazendo as coisas pela casa, foi demitida da casa por causa de corte de custo, tá bom? Então assim, eu quero que vocês vão ver a seguir, desmente 3 coisas da Juliana. Primeiro, que ela diz que nunca denunciou Otávio Mesquita porque tinha medo de ser mandado embora. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu vou explicar já a história e vocês vão ver que é mentira. Segundo, ela disse que eu e o João sabia, o João o diretor, o João o diretor sabia desde o início, aconteceu na minha frente, eu nunca fiz nada. Vocês vão ver que é mentira. Eu inclusive arrumei briga com o Otávio Mesquita. Inclusive bom, vocês vão ver já nos áudios, porque eu vou mostrar aqui áudios e prints e conversa, tá bom? Então, e depois tem uma das coisas que a Juliana fala, que eu nunca teria feito nada por ela porque ela é negra e pobre. Se ela fosse branca e rica, eu teria feito
Isso pra mim eu acho que... Que mancada. Enfim, realmente eu nunca fiz nada pela Juliana, porque ela é negra. Eu vou deixar aqui mais claro do que nunca. Se você quiser entrar com alguma denúncia, a gente tá do seu lado. É isso mesmo. Obrigada, mas assim, vai ser muito satisfatório, não, só de não bater com ele já é satisfatório, porque realmente, né, muita dor de cabeça, não tem porquê, só de não estar junto, acho que já alivia muito. Eu entendo e respeito qualquer atitude que você tiver, entendeu? E assim, você fica tranquila. Ele não pisa mais dentro do estúdio do The Noite. Obrigada, gente. Hoje não Obrigada. precisa de um jeito de até mudar a vaga dele, porque depois ano que vem vai voltar as coisas, esse porra tem vaga lá na porta do nosso estúdio. Não, mas falta isso, eu Casa nunca... do caralho, porque depois ele não sabe o que tá acontecendo, vai entrar lá. Ele é mó entrão, vai entrar lá pra encher o saco. Ah, é verdade, é verdade. Tá, eu vou... mas assim... Você conseguiria? Sim. Então a gente vai ter que abrir a história para SBT. Eu quero que tire a vaga do Otávio Mesquita da frente no Estúdio 2. Por que você quer tirar? Entendeu? Aí precisa ver. Eu acho que tem que abrir. Ele não vai mais para SBT, né? Igual ele Tem que abrir. Mas... Então, que agora ele é grupo de risco, por isso que ele não tá indo, né? Então, mas aí é isso. Então, se vocês quiserem falar sobre vaga do estacionamento dele, aí a gente vai ter que abrir o caso para SBT. Não, quanto a isso, e só blindar qualquer tipo de gravação que ele esteja de elenco também. Tá. Só isso mesmo. Não. Sobre elenco, não tem mais conversa. Elenco de noite, Otávio Mesquita, e de noite é todo mundo. É do bailarino, vamos dizer assim, ao Denilo. Então, assim, não vai participar mais, e ele não participa mais do nosso programa. Foda-se, eu não estou nem aí, tá bom, Ju? Tá, mas a princípio levar pra frente eu não tenho interesse, porque realmente não me interessa nada, nem pedido de desculpa, porque vai ser totalmente ridículo, vai ser forçado e acho que eu não preciso disso, mas só de eu não estar no mesmo elenco que ele já ajuda muito. Então, beleza. Bom, mais uma vez, se você decidir entrar com isso aí, como eu disse, eu tô do seu lado e é só avisar. Obrigada, gente. Obrigada. Beijão, até segunda. Até segunda. Até, beijo. Isso aí, isso foi 4 de dezembro de 2020, quase 4 anos e meio depois daquela cena. Ela fala no áudio várias vezes, voltem e ouçam, que eu não sabia disso, que o João não sabia disso. Não tinha como a gente saber porque ela nunca tinha falado antes. O SBT não sabia. Ela não deixa levar para o SBT. Olha, depois que eu desliguei o telefone, eu falei com o meu advogado. Eu mandei para ele e falei, eu não tô nem aí. Eu vou entrar contra a vontade. Olha os prints na tela. Eu troquei e-mail com ele, eu falei, eu vou entrar com denúncia contra a vontade da Juliana mesmo, porque se ela se sente assim, vamos esclarecer na justiça. A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Você tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo, manda pra perícia. Vamos acabar com essa história logo? Manda pro SBT. Essa sempre foi minha postura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala que tinha medo de perder o emprego? Eu quero fazer a denúncia, ela não quer. O João quer fazer a denúncia, ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz, que é proibir o Otávio Mesquita. Mandei os e-mails para o meu advogado, estão vendo os prints? Sabe o que o meu advogado fala? Você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser a gente faz, se ela não quer, não faz. E morreu o assunto. Até que uns 2 anos atrás, eu acho, isso foi 2020, aí 2022 ou 2023, acho que foi 2023, eu vou entrevistar a Iris Abravanel, o Otávio Mesquita não respeita a minha ordem, o meu pedido dele não entrar no programa, ele invade o bastidor do meu programa e eu expulso ele por causa da Juliana. Aí ele vai na imprensa falar mal de mim, ele não vai falar mal da Juliana, ele vai falar mal de mim, porque eu fiz o que a Juliana pediu, de não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço, eu fui demonizado por ele no Roda Viva, na Folha de São Paulo, deu um Google. Eu estava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só para que eu não levasse mais o Otávio, foi o que eu fiz.
Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? Tira as conclusões de vocês, tá bom? E fica aí a grande resposta se fosse uma... realmente, Juliana, como você é negra, pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então assim, não dá pra falar que você é negra e pobre, porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida, você me pegou nessa, tá bom? É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Oi, gente, eu sou a Juliana de... O Danilo ficou magoado, né? O Danilo se mostrou sempre do lado dela, pelos áudios que ele mostrou. E, cara, eu vou te falar, assim, a Juliana foi uma escolha do Danilo, né? A Juliana não é uma assistente de palco padrão que todo programa, digamos assim, quer ter, entendeu? Ela foi fora da casinha, assim, foi uma escolha bem ousada. E o Danilo transformou ela quem ela é hoje, né? E ele recebeu ingratidão. A pior coisa dessa vida, gente, é ingratidão. É isso, não tem muito o que falar não. Se você gostou, deixa o like, comenta aí, se inscreve, aciona o sininho, beijo no coração, fui!